aula passada, nós começamos a estudar aí os requisitos objetivos do pagamento. Hoje nós vamos continuar, então, com esse assunto. Na aula passada nós vimos ali o objeto do pagamento, né? E agora nós vamos começar a estudar a prova do pagamento. Ok, gente? Então, vamos lá. A gente viu na aula passada, então, pessoal, que o pagamento, para ele ser aí considerado um pagamento direto, a prestação tem que ser cumprida nos seus exatos termos, certo? Que isso é o objeto do pagamento. Só que também, pessoal, assim como o credor ele tem o direito de exigir o pagamento, aquele que paga, pessoal, que pode ser aí o próprio devedor ou um terceiro, tem o direito de pedir a prova desse pagamento, né? Mesmo porque, pessoal, sem a prova desse pagamento aí, né, esse pagamento, ele, havendo algum problema, não poderá ser comprovado pela pessoa que efetuou o pagamento. Por isso que a prova do pagamento é extremamente importante. Certo, gente? Ok? Então, a prova do pagamento é extremamente importante, porque sem ela, né, não tem como o devedor demonstrar que ele pagou a prestação. Né? E como é que se dá a prova desse pagamento, gente? A prova desse pagamento se dá pela quitação. A quitação é a prova do pagamento. A quitação, pessoal, é um instrumento onde o credor declara que recebeu a prestação do devedor ou daquele que pagou, né? Que nós conhecemos popularmente como recibo, né? A gente conhece aí esse pagamento, esse documento de quitação, a gente conhece popularmente como recibo, certo, gente? Ok? Então, vamos para o artigo 319, olhem lá, artigo 319. O devedor tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Então, vejam, pessoal, que a quitação, o instrumento de quitação, é direito do devedor. O devedor tem o direito à quitação, né? E enquanto essa quitação não for dada, pessoal, então ele pode, aí, de acordo com o artigo 319, reter o pagamento. Ele pode simplesmente não pagar, enquanto o credor não oferecer para ele a quitação. Então, gente, o que nós podemos dizer? Consequências para a falta do fornecimento da quitação. Primeira consequência que está aí no artigo 319 é a retenção do pagamento. Enquanto não se oferecer a quitação, o devedor pode reter o pagamento. Segunda consequência, pessoal, uma coisa que nós vamos estudar chamada de mora do credor, que está lá no artigo 394 do Código Civil. Nós vamos estudar lá para frente. E a terceira consequência é a autorização para se consignar em pagamento, para a consignação em pagamento dessa prestação, né, que a gente também vai estudar, o nosso próximo tema de aula, tá? Certo, gente? Então, essas são as três consequências pela falta do fornecimento da quitação. Então, a quitação é direito do devedor, e se o credor não fornece a quitação, então, primeiro, o devedor pode reter o pagamento, pode não, deve, tá, gente? Deve reter o pagamento. Segundo, mora do credor. Terceiro, autorização para consignar em pagamento. Veja, pessoal, que a quitação é extremamente importante, porque se o devedor efetua o pagamento sem ter a quitação, ele pode ser obrigado a pagar novamente. Quem paga mal, paga duas vezes. Como que o devedor vai provar que ele pagou? Através da quitação. Então, efetivamente, ele vai lá, paga o credor, e aí o credor de má fé cobra ele novamente. Como é que ele vai provar que ele pagou? Através da quitação. Ah, pessoal? Ok? Importantíssimo isso, então. O que precisa ter para nossa quitação ser válida, pessoal? O que nós devemos observar? Primeiro, a forma. Como é que deve se dar o pagamento, pessoal? A forma. A forma do pagamento é por qualquer meio, desde que a forma da quitação é por qualquer meio, pessoal, desde que seja por escrito.
Então, pessoal, eu posso ser por escrito público ou particular, mas desde que datado e assinado pelo credor ou seu representante, como a gente vai ver nos requisitos de validade. Então, eu posso ter aí a quitação tanto por instrumento público quanto por instrumento particular, desde que haja aí os requisitos, haja o respeito aos requisitos de validade desse pagamento. E quais são esses requisitos, pessoal? Então, a forma, meio, por qualquer meio, instrumento público ou particular, mas desde que respeitados os requisitos. Então, vamos lá aos requisitos. Artigo 320. Olhem lá. A quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, a assinatura do credor ou do seu representante. Então, vejam aí, pessoal, nós temos esses requisitos para o nosso pagamento ser válido. Então, vamos anotar cada um deles. Requisitos de validade do pagamento. Primeiro, o valor e a espécie da dívida quitada. Tá? Se dinheiro, se soja, se milho, se um carro. Terceiro. Segundo, melhor dizendo, o nome do devedor ou de quem pagou por ele, tanto interessado quanto não, tá? O terceiro interessado ou não. Terceiro, o tempo do pagamento, dia, mês, ano, e por cautela, às vezes a hora também, tá, pessoal? Importante, em algumas situações, designar até a hora. Quarto, o lugar do pagamento. E quinto, a assinatura de quem recebeu, seja o credor ou o seu representante. Tá, pessoal? Vejam que aquele talãozinho azul, padrão de recibo, pessoal, tem todos esses requisitos aí, tá? Então, se você não usa o talãozinho azul, você tem que escrever lá naquele recibo seu lá que você está fazendo no Word todos esses requisitos para esse recibo ser considerado válido. Ok, gente? Dúvidas? Esses são, então, os requisitos do pagamento. Veja, pessoal, que esses são os requisitos. Mas pode acontecer em algumas situações de faltar algum desses requisitos, ou às vezes até todos esses requisitos. Né? Então, por exemplo, pessoal, depósito bancário. Você deposita a prestação no banco, ou através de uma transferência bancária. Tem esses requisitos aqui? Tecnicamente não, pessoal, porque, por exemplo, depósito bancário tem um valor, beleza, mas normalmente não tem o nome de quem está depositando, a não ser que seja identificado. Segundo, não tem o lugar onde foi depositado. E terceiro, não tem a assinatura do credor ou do seu representante. Então, veja, pessoal, que faltam alguns requisitos, mas o depósito no banco é válido como pagamento? Sim, por quê? Uma outra situação também, pessoal, que eu presenciei quando eu estagiava na defensoria. Essa situação aconteceu em 2003, se eu não me engano, 2003 ou 2004. O que aconteceu, pessoal? Eu trabalhava, eu estagiava, melhor dizendo, lá na vara de família, né? Eu era estagiário da defensoria da vara de família. E aí, certa vez, chegou um senhor com uma citação de uma ação de execução de alimentos. E eu tinha a prática de fazer a contestação dessa ação na hora que eu recebia a situação com o cliente. No meio do atendimento, eu já desenhava a contestação já para ficar pronto, já de acordo com com os dados que ele ia me falando na nossa conversa. Então, eu peguei a citação dele, né? Ele me entregou toda amassada lá a citação, com os documentos que na época iam junto, né? Eu li a inicial, vi os documentos, aí eu virei para ele e falei assim, então, senhor, aqui está falando que o senhor está devendo alimentos, como é que está a situação desse pagamento? Aí, então, doutor, está pago, na verdade só estou devendo 2 meses, o resto está tudo pago, doutor, não estou devendo tudo isso aí, não. Aí, beleza, então, né? Então, está tudo pago, né? Cadê os comprovantes de pagamento? E aí, então, o senhor me tirou um monte de papel do bolso. Tudo amassado, parecido dinheiro de bêbado. Né? E aí eu fui desamassando aqueles papéis, e aí eu fui vendo que a cor daqueles papéis não era azul, era amarelo.
Eram papéis amarelos. Né? Conforme eu fui desdobrando, eu nem li o que estava escrito nele. Eu fui desdobrando e já fui vendo que era amarelo. Alguém aqui sabe o que é um papel amarelo? Exatamente, nota promissória, gente. O que aconteceu? O senhor, ele, né, uma pessoa, vamos dizer, semi-analfabeta, tal, ele não entendia que aquele papel lá era uma nota promissória. Para ele, aquilo lá era recibo de pagamento da pensão. Então, na verdade, quando ele pagava a pensão, ele assinava, ele dava para a mulher lá que recebeu, a mãe da criança que recebeu a pensão, ele dava para a mãe da criança assinar a nota promissória. Ou seja, pessoal, tecnicamente, a mãe da criança estava devendo para ele. Um monte de nota promissória, pessoal. Vamos dizer aí que devia ter por baixo ali, acho que umas 15 notas promissórias, cada uma no valor aí em torno de 40% do salário mínimo da época, de 2003, mais ou menos. Veja, pessoal, logicamente que aquilo lá não era uma nota promissória, né? Aquilo lá, na verdade, era recibo de pagamento, de pensão. E aí, como é que faz, pessoal? O que a gente tem que fazer numa situação dessa? Nessa situação, nós vamos aplicar, pessoal, o artigo 320, parágrafo único do Código. Olhem lá. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Então, veja, pessoal, que, na verdade, numa situação dessa, o juiz ele tem que analisar o caso concreto e interpretar se houve ou não pagamento, ou seja, se aquele documento que foi apresentado, se aquele papel, se aquele relato que foi apresentado serve como comprovante de pagamento. Então, pessoal, mensagem no WhatsApp, essa nota promissória, por exemplo. Por que os depósitos bancários são considerados pagamentos, pessoal? Porque se criou a prática jurídica de se depositar em conta, como, na verdade, é o meio mais seguro de haver pagamentos, é o depósito na conta do cara, da pessoa, do credor, né? Então, mesmo não tendo todos os requisitos, mas uma vez comprovado o depósito, ou seja, demonstrado que o dinheiro entrou lá na conta do credor, está configurado o pagamento, né? Cuidado, pessoal. Quando a gente fala de pagamento por depósito, significa depósito na boca do caixa, tá? Ou através de transferência eletrônica, ou através daqueles caixas eletrônicos que você coloca o dinheiro e ele cai automaticamente na conta da pessoa, tá? Que é o depósito imediato que a gente chama. Depósitos feitos por envelope, pessoal, não são comprovantes de pagamento, tá? Então, isso acontecia muito também na defensoria. A pessoa depositava o dinheiro na conta da mãe através de envelope, né? Não serve como comprovante, tá, pessoal? Porque aquilo lá é só comprovante de entrega de envelope. Nessas situações, o que a gente tem que pedir para o cliente? Para o cliente ir até o banco e pedir o relatório de compensação de todos os depósitos que ele fez por envelope. Às vezes ele conseguia, às vezes ele não conseguia. E aí, pessoal, dava um pouquinho de trabalho, porque a gente tinha que pedir para o juiz mandar a mãe apresentar os extratos de depósito e tudo mais, era bem complicado. Então, pessoal, comprovante de entrega de envelope não é comprovante de pagamento, tá? Um cuidado importante nisso. Em relação a esse caso que eu falei para vocês da Defensoria Pública, pessoal, o que eu fiz? Eu juntei todas as notas promissórias e pedi para o juiz aplicar o artigo 320, parágrafo único, falando exatamente que aquelas notas promissórias, na verdade, eram recibos e não notas promissórias em si, né? E o juiz, então, considerou e declarou extinta a dívida aí em relação aos meses que estavam comprovados, só mandou ele pagar 2 meses que estavam atrasados. Outro ponto importante, pessoal, artigo 321. O artigo 321, pessoal, traz para nós as dívidas que são representadas por títulos ao portador. O que são dívidas representadas por título ao portador? Nota promissória e cheque, por exemplo. Tem outras, tem letra de câmbio e tudo mais. Mas as principais são essas, cheque e nota promissória. São as mais comuns a gente visualizar. Qual que é o interessante dessas dívidas representadas por título ao portador? Como o próprio nome já está falando, pessoal, é credor aquela pessoa que está portando o título. Então, quem é o credor dessa dívida? É aquela pessoa que porta o título. E aí, o que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, que quando nós temos dívidas representadas por título ao portador, a quitação é
efetivada através da devolução do título. Por isso, pessoal, que quando você paga uma nota promissória, o credor te devolve a nota promissória, ele não te dá um recibo, ele te devolve a nota promissória. Quando você deposita um cheque, esse cheque não é devolvido para você, esse cheque fica retido no banco. Por quê? Porque uma vez compensado, o cheque ele é retido, ele é retirado do poder do credor para que ele não possa cobrar novamente. Ou se você vai lá no credor e fala, ó, credor, vim pagar aquele cheque, o credor ele é obrigado a te devolver o cheque. Por quê? Porque o cheque é título ao portador. Certo, gente? Ok? E aí vem o problema. O que acontece se o credor perder esse título? Se o credor perder o cheque ou perder a nota promissória? Aí nós vamos para o artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título perdido, o título desaparecido. Então, vejam, pessoal, que nessa situação de título ao portador, para que o credor receba um título que ele perdeu, ele tem que fornecer declaração de inutilização do título, pessoal. Ou seja, ele tem que escrever que ele perdeu o título e que ele recebeu o pagamento por aquele título, inutilizando o título que foi perdido. Aconteceu uma situação dessa com a minha mãe. O que aconteceu? Ela pagou um determinado serviço para uma pessoa com cheque. Passado 2 dias, a pessoa ligou para ela falando que ela perdeu o cheque. Se tinha como ela dar outro cheque ou efetuar o pagamento. E aí, o que eu falei para minha mãe? Falei, beleza, você pode até pagar, mãe, mas o que você vai fazer? Primeiro, ele vai lá na delegacia, você faz um boletim de ocorrência, ele vai te entregar esse boletim de ocorrência com uma declaração dele, falando que ele perdeu o título e que ele está inutilizando o título com o pagamento. E aí, então, com base nesse boletim de ocorrência, com essa declaração, você efetua o novo pagamento, e aí você vai pegar esse boletim de ocorrência, vai até o banco e vai sustar o pagamento desse cheque que foi perdido. Certo, pessoal? Vejam que nessa situação, minha mãe efetuou um novo pagamento, mas ela estava segura de que não haveria possibilidade desse cheque ser executado novamente. Então, o que ela exigiu do cara? Primeiro, que o cara celebrasse o boletim de ocorrência declarando a perda do cheque. Segundo, que ele escrevesse de próprio punho ou digitado uma declaração falando que ele perdeu o cheque, que ele não sabe onde o cheque está e que está recebendo o pagamento e inutilizando o título. E aí, então, minha mãe efetuou o pagamento, pegou o boletim de ocorrência com essa declaração, foi até o banco e sustou o pagamento do cheque que foi perdido. O cheque não apareceu, então, efetivamente, deve ter sido perdido mesmo, né? Deve ter sido estragado, rasgado, sei lá o que aconteceu. Tá? Então, ela não teve problema. Agora, pessoal, se você efetuar o pagamento sem exigir essa declaração, o risco de você ter dor de cabeça é muito grande. Porque o que acontece, pessoal? Você efetua o pagamento do cheque ou da nota promissória para o credor que perdeu. Mas vamos supor que alguma pessoa ache esse cheque ou ache essa nota promissória. Ela vai te executar. E até você provar que aquele cheque, que aquela nota promissória foi perdido, você vai ter muita dor de cabeça. Então, pessoal, por isso que o artigo 321 traz essa disciplina aí. Presunção de pagamento, pessoal. Vejam que a regra é que o pagamento se comprova pela quitação ou pela devolução do título, certo? O pagamento ele se comprova aí pela quitação ou pela devolução do título. Se não for por uma dessas duas formas, aí não há comprovação do pagamento, certo? Ok. Essa é a regra, pessoal, mas nós temos uma exceção. Qual é a exceção, pessoal? Situações em que há a presunção de pagamento, né? Situações onde vai haver presunção de pagamento. Essa presunção aqui, pessoal, logicamente, é uma presunção in iuris tantum, né? Uma presunção relativa, admite prova em contrário, tá? Mas é uma presunção, tá? Quais são essas hipóteses, pessoal? Quais são as hipóteses em que a lei admite presunção de pagamento? Primeira hipótese de presunção de pagamento.
Prestações periódicas. Prestações periódicas. Essa presunção, pessoal, está lá no artigo 322. Olha lá o que fala o artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Então, veja, pessoal, que nessa situação aqui, nós vamos ter presunção de pagamento. O que acontece? São aquelas situações onde nós temos cotas periódicas, pagamentos que se fazem em determinados períodos, mês a mês, por exemplo, né? Então, pessoal, nessa situação aí, o recebimento da prestação posterior representa pagamento da prestação anterior, tá? Pagamento da prestação posterior representa recebimento da prestação anterior. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Vejam que é uma presunção relativa. Por isso que a maioria de prestações, dessas prestações periódicas, pessoal, constam uma observação. O pagamento dessa prestação não importa em quitação das prestações anteriores. Né? O boleto da Unigran tem essa observação. As contas de energia, água, telefone e por aí vai, tem essa observação. A maioria das prestações de financiamentos tem essa observação, tá, pessoal? Então, o pagamento da prestação posterior firma a presunção de pagamento da anterior, salvo disposição em contrário. Segunda exceção, a quitação sem reserva de juros, quitação do capital sem reserva dos juros. Está lá no artigo 323 do Código. Sendo a quitação do capital sem reserva de juros, estes presumem-se pagos. Então, olhem aí, pessoal. Quitação do capital sem reserva de juros, estes presumem-se pagos. Então, vamos lá para a regrinha. A quitação do principal importa em quitação dos juros, salvo disposição em contrário. Então, pessoal, quando você recebe, vai por acordo, você só recebe do devedor o principal da dívida, não recebe os juros, então você tem que constar lá no recibo, lá na quitação, que você só está recebendo o principal e não está recebendo juros. Então, você tem que fazer a ressalva de que você não está recebendo juros, só está recebendo o principal, tá? Se você recebe só o principal e não recebe os juros, e não faz essa ressalva aí na quitação, pessoal, aplica a regra do artigo 323. E, por fim, pessoal, a última hipótese, a entrega do título representativo da dívida para o devedor, né? Que é a hipótese lá do título ao portador, pessoal. Como nós vimos, a dívidas representadas por título ao portador, a quitação se dá pela entrega do título, né? Então, pessoal, o que significa isso? Artigo 324. A entrega do título ao devedor presume pagamento, né? Olha lá, artigo 324. A entrega do título ao devedor presume pagamento, né? Então, pessoal, a partir do momento que se entrega o título ao devedor, presume pagamento. Eu vou ter pagamento. Ah, mas não recebi. Mas por que você devolveu, então, a nota promissória para ele se você não recebeu? Por que você devolveu o cheque para ele se você não recebeu? Então, pessoal, a entrega do título ao portador só pode se dar ao devedor se ele efetuou o pagamento. Por quê? Porque entregou para ele, firma a presunção de pagamento. Ah, professor, mas o título foi roubado, ou o devedor pegou o título escondido, ou o devedor falou que ia pagar e não pagou e pegou o título. Como é que faz? Aí nós vamos para o parágrafo único. Fica sem efeito a quitação assim operada se o credor provar em 60 dias a falta de pagamento. Tá, pessoal? Então, vamos lá. De acordo com o parágrafo único, pessoal, o credor tem 60 dias para provar a falta de pagamento. Tá? Então, pessoal, já aconteceu uma situação na Defensoria Pública em que
o credor foi lá na Defensoria Pública e falou que o devedor entrou lá na casa dele e roubou as notas promissórias. Também já recebi relatos, pessoal, de uma situação em que a pessoa foi lá na loja pagar, a pessoa que estava lá no caixa entregou o carnezinho, deixa eu ver as notas promissórias. E aí a ingenuidade da pessoa do caixa foi lá e entregou a nota promissória para o devedor olhar as notas, e aí o devedor pegou essas notas e saiu correndo, né? Numa distração da pessoa do caixa, ele pegou as notas e saiu correndo. Aí saiu o funcionário, saiu um monte de gente que foi atrás do devedor, né? Então aconteceu essa situação também. Aconteceu uma outra situação, pessoal, em que a pessoa do caixa recebeu o pagamento de uma nota promissória e na hora de devolver, cometeu um equívoco, né? E devolveu duas notas promissórias, em vez de devolver uma. Né? Então também nós temos essa outra situação aí. E tem mais uma outra situação, pessoal, da seguinte, né? Isso aí é uma história bem famosa aqui no judiciário. O que aconteceu? Uma execução de um cheque, estava lá tramitando num cartório lá do fórum, e aí o que aconteceu? O advogado foi lá no fórum, no cartório, pediu para ver o processo. Naquela época o processo era físico, né? E aí então a escrivã pegou o processo, entregou para o advogado, veio lá no balcão, e voltou para a cadeira dela e continuou trabalhando. Num determinado momento, pessoal, o advogado pegou e gritou. Falei, peraí, gente, não tem o cheque aqui no processo. Cadê o cheque do processo? E a escrivã olhou para ele e falou, mas como assim? O cheque está aí, eu coloquei o cheque aí. Não, não está aqui, não tá. A escrivã levantou, foi lá no processo e viu lá que o cheque não estava no processo, pessoal. Estava lá a folha com grampo, na marcação de grampo na folha, mas a folha estava branca. O cheque estava grampeado no processo, só que a folha não estava, o cheque não estava mais lá. E esse cheque não apareceu, pessoal. Suspeita-se que o advogado comeu o cheque. Né? Comeu o cheque. Essa história é muito famosa lá no fórum, pessoal. Nessa situação, é lógico, né, gente, que o processo continuou, né, foi bem claro isso, né, para que o cheque estava lá, não precisou nem dessa prova de falta de pagamento aqui, porque o cheque estava lá no processo, né? Mas, pessoal, tecnicamente, né, houve essa situação. Está acabando a nossa aula aqui, pessoal. Falta menos de 1 minuto para acabar. Tá? Falta 15 segundos para acabar a aula, então vai cair a conexão, tá? Eu já entro em seguida. Ok, pessoal? Então, nessas situações, só para a gente finalizar, nessas situações todas, pessoal, se o credor provar que houve falta de pagamento, então vai ter que pagar, tá? Então, ele tem 60 dias para fazer isso daí. Bom, gente, então é isso, tá? Então, em relação à entrega do título representativo da dívida, entregou o título, presume pagamento, a não ser que o credor prove que não houve pagamento, tá? Então, na verdade, pessoal, em todas essas situações que eu falei para vocês, aconteceram, tá? Inclusive aqui em Dourados, tá? Em todas elas, o devedor, o credor provou que não houve pagamento, né? No caso ali do processo, ficou muito evidente que o título foi retirado indevidamente do processo. No caso da loja, quando o devedor saiu correndo lá com a nota promissória, as câmeras mostraram lá ele pegando a nota promissória e saindo correndo. Na outra hipótese, a câmera mostrou que a Caixa entregou 2 notas promissórias em vez de uma. A única, pessoal, que não teve prova, não teve como provar, foi a situação do furto. A situação do furto, pessoal, não teve como provar que houve pagamento, né? Como que vai provar que o devedor furtou, né? Só se, através de um mandado de busca e apreensão, a polícia fosse lá e fizesse uma busca na casa do devedor e achasse as notas promissórias lá. Só se ele for muito burro para ter guardado essas notas promissórias, né? Porque um devedor que pega uma coisa assim, ele tem que destruir a nota promissória, senão ele está ferrado, né? Então, não, né? Essa hipótese não conseguiu provar, pessoal. Né? Não teve prova do pagamento mesmo. Então, beleza, gente. Continuando. Despesas do pagamento, pessoal. Despesas com o pagamento. A quem compete arcar com as despesas do pagamento, pessoal? Isso aí está lá no artigo 325 do Código, pessoal. Olhem lá. Presume-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Olha aí, pessoal, presume-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e quitação. Mas, ocorrendo aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida.
Então, vejam, pessoal, a regra é que as despesas de pagamento e quitação são do devedor, salvo disposição em contrário. Então, pessoal, só para vocês visualizarem essa situação aqui, você vai lá e compra um tênis na Netshoes, certo? Normalmente, quando você faz esse tipo de compra, pessoal, a empresa cobra de você o frete, certo? E às vezes ela te dá frete grátis. Veja, pessoal, que o que acontece? A regra é que as despesas para a entrega desse tênis é da empresa da qual você comprou, da Netshoes, por exemplo, marca registrada, tá? Não estou recebendo para fazer essa publicidade, tá bom? Veja, pessoal, então, que, na verdade, quando a empresa te dá o frete grátis, entre aspas, na verdade, ela está cumprindo a regra do artigo 325 e de um outro artigo que vocês vão estudar lá na frente quando vocês verem contrato de compra e venda. Mas veja, pessoal, que, na verdade, nessa situação, a empresa está cumprindo a regra. O frete grátis, na verdade, é a regra. E quando ela te cobra o frete, é que é exceção. Na verdade, na prática, pessoal, o que nós temos é que a exceção acabou se tornando regra, né? As empresas cobram o frete para entregar os produtos, né? Beleza. Certo, gente? Mas vejam que isso aqui é a regra, as despesas são do devedor. Mas pode acontecer, pessoal, dessas despesas serem aumentadas por algum fato imputável ao credor. Então, se houver aumento da despesa por determinação adicional do credor. Por exemplo, pessoal, a soja era para ser entregue em Dourados, mas o credor pediu para entregar em Campo Mourão. Olhem só, a soja era para ter sido entregue aqui em Dourados, mas o credor pediu para entregar a soja lá em Campo Mourão. Veja, pessoal, que o frete para Dourados é um, o frete para Campo Mourão é outro, e não é barato. Nessa situação, pessoal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma despesa adicional por um fato imputável ao credor. Nessa situação, então, o pagamento dessa despesa acrescida ficará a cargo do credor. Então, vamos calcular a seguinte situação. O frete até Dourados era R$500 e o frete até Campo Mourão é 800. Então, R$500 serão marcados pelo devedor e os 300 adicionais serão marcados pelo credor. Certo, gente? Entenderam? Então, essa despesa acrescida pela mudança do lugar de entrega, por exemplo, fica a cargo do credor. Então, o devedor vai arcar com a despesa até onde estava combinado e o acrescido por essa mudança ficará a cargo do credor. Vamos para o segundo requisito objetivo, pessoal, que é, vejo que até agora era que requisito objetivo, objeto do pagamento, né, que eu desmembrei em 4 itens, né? O objeto do pagamento foram esses 4 itens aí, o objeto propriamente dito, prova do pagamento, presunção do pagamento e despesas do pagamento. São esses 4 itens aí. Vamos agora para o segundo requisito objetivo, que é o lugar do pagamento, pessoal. Quanto ao lugar do pagamento, existem 2 espécies de dívidas. Nós temos as dívidas queráveis ou quesíveis, e nós temos as dívidas portáveis ou portáveis, certo? Dívidas queráveis ou quesíveis e dívidas portáveis ou portáveis. O que é uma dívida querável? Dívida querável, pessoal, é aquela em que o credor tem que buscar o pagamento no domicílio do devedor. Domicílio jurídico, tá, gente? No conceito de domicílio que vocês estudaram lá no primeiro semestre. Então, dívida querável, o credor busca o pagamento até o devedor. Então, ele vai até o devedor para receber. Ok, gente? Beleza? Como é que ele faz isso, pessoal? Ele pode ir lá presencialmente, ele ir lá receber, ou ele pode mandar um boleto para pagamento. O boleto, por exemplo, representa uma dívida querável. Veja, pessoal, que a maioria das contas que vocês recebem são através de boletos. Então, a maioria das contas são queráveis, né? E a dívida portável, pessoal?
Dívida portável, pessoal. O devedor leva o pagamento até o domicílio do credor, tá, pessoal? Tá? Então, é o contrário da dívida querável, né? O devedor é que vai levar o pagamento até o credor. Certo, gente? Ok? Para ficar um macete fácil de lembrar, pessoal, como é que a gente faz? Seguinte, dívida querável. Querável parece querer, né? Então, o credor quer receber e ele, então, vai buscar o pagamento até o devedor. Certo, pessoal? Então, querer receber. Tá? Dívida portável. Portável vem de portar. Então, o devedor porta o pagamento até o credor. Tá, pessoal? Um macetinho aí para vocês lembrarem querável e portável. Certo? Ok, gente? Então, vamos lá. Dívida querável, credor busca o pagamento. Dívida portável, o devedor leva o pagamento. Ok? Qual é a regra das dívidas no Brasil? As dívidas no Brasil são queráveis ou são portáveis? As dívidas no Brasil são queráveis ou são portáveis, gente? Resposta dessa pergunta está no artigo 327. Olhem lá. Eu já falei para vocês que não prestaram atenção. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. Então, vejam, pessoal, a regra no Brasil, as dívidas são queráveis, quesíveis. Tá, pessoal? Eu acabei de falar para vocês, vejam, a maioria dos boletos, a maioria das dívidas, o credor manda o boleto para você pagar na sua casa. Então, ó, se o credor está mandando o boleto na sua casa para você pagar, a dívida é querável. Por quê? Porque o boleto representa o credor indo buscar o pagamento. Certo, gente? Então, vejam que as dívidas no Brasil são queráveis. Essa é a regra. Mas nós temos exceções. Basicamente, 4 exceções que estão lá no artigo 327. Olhem lá. Exceções. Efetuar esse pagamento no domicílio, salvo se as partes convencionarem diversamente ou o contrário resultar da lei, da natureza, da obrigação e das circunstâncias do caso concreto. Então, vejam, pessoal, existem 4 exceções. Primeira exceção, estipulação em contrário. Estipulação em sentido contrário. Estipulação em contrário. As partes podem estipular que a dívida é portável. Né? Em vez do credor ir buscar, o devedor é que vai lá pagar. Ok, pessoal? Dúvidas? Segundo, disposição em contrário da lei, pessoal. A lei falando ou estabelecendo o lugar de pagamento. A lei estabelecendo o lugar de pagamento. Terceiro, a natureza da obrigação. Então, vejam que na segunda situação, ó, lugar de pagamento da letra de câmbio das dívidas fiscais são definidas pela lei. Tá? Natureza da obrigação, pessoal. Natureza da obrigação, pagamento à vista. Né? Eu comprei uma coisa e pago à vista. Aonde que eu vou pagar? Onde eu tiver. Às vezes não é nem o meu domicílio, nem o domicílio do credor. É onde eu tiver. Se eu estou pagando à vista, é onde eu tiver, eu tenho que pagar. Né? Ok? E a quarta situação de exceção, pessoal, situações ou circunstâncias especiais do caso. Então, por exemplo, pessoal, entrega de imóvel. A entrega de imóvel, pessoal, normalmente é onde está o imóvel. Né? Então, não é nem no domicílio do credor, nem no domicílio do devedor. É onde está o imóvel. Porque não tem como eu carregar o imóvel até lá.
Tá? Então, a entrega e vistoria de imóvel é no domicílio é onde está o imóvel, artigo 328, inclusive está no artigo isso, tá? E pagamento de salário, pessoal, ou de prestações de serviço em geral. Normalmente, é no lugar da prestação de serviço. Então, pessoal, se eu prestei um serviço lá em Itaporã, eu vou receber lá em Itaporã. Se eu prestei um serviço lá em Carapó, eu vou receber em Carapó. Se eu trabalho lá em Fátima do Sul, se meu emprego é lá em Fátima do Sul, em regra, pessoal, onde que eu vou receber o pagamento? Lá em Fátima do Sul, tá? Ah, mas professor, pode ser depositado na conta? Pode, tá? Mas isso aí é estipulação em contrário. A regra é que o pagamento de salário ou de remuneração pela prestação de serviço se dá no local da prestação de serviço ou do trabalho, tá? E se tiver mais de um lugar para pagamento, gente? Tem 2 lugares. Pode entregar aqui em Dourados ou em Rio Brilhante. Quem que vai escolher o lugar de entrega? O credor ou o devedor? Resposta disso está no artigo 327, parágrafo único. 327, parágrafo único. Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Olha aí, pessoal. A quem cabe a escolha, então, na entrega? A regra é que a escolha pertence ao credor. Cuidado aqui, gente, cuidado. Por que cuidado, pessoal? Porque até então, nós vimos que a escolha, em regra, era do devedor. Agora aqui não, pessoal. Aqui a escolha é do credor, tá? Aqui é a escolha do credor. Então, pessoal, cuidado, tá? Para não confundir essa situação aqui. A escolha do lugar de entrega é do credor, não é do devedor. Certo, gente? Havendo 2 ou mais lugares, a escolha pertence ao credor, em regra. Ok? Para a gente terminar a aula, mais 2 artigos. Primeiro artigo, artigo 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. O que significa isso aqui, pessoal? Significa o seguinte: a soja era para ser entregue em Dourados, certo? Mas aí o credor, certa vez, pediu para entregar em Rio Brilhante. E o devedor falou: beleza, para mim tudo faz. E entregou em Rio Brilhante. Aí no segundo mês, Rio Brilhante, terceiro mês, Rio Brilhante, quarto mês, Rio Brilhante, quinto mês, Rio Brilhante, sexto mês, Rio Brilhante, sétimo mês, Rio Brilhante, oitavo mês, Rio Brilhante. Chegou no 9º mês, pessoal, e aí, na verdade, o credor nem mandou mais entregar em Rio Brilhante, o devedor que continuou entregando lá. Chegou no 8º mês, pessoal, o credor falou: não vou receber em Rio Brilhante, quero receber em Dourados. Ele pode fazer isso, pessoal? Não pode, tá, gente? Ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso, pessoal? Porque vai aplicar uma coisa que a gente chama de surrécio ou suprécio, tá? Ou até mesmo o venire contra factum proprium, que vocês vão estudar lá no 4º semestre. O que significa, pessoal? Havendo uma disposição contratual que já não é mais cumprida pelas partes reiteradamente, sem oposição da parte que beneficiaria, ela não pode, depois de um certo tempo, exigir que essa cláusula seja cumprida. Então, por exemplo, pessoal, todo mês eu estou entregando em um determinado lugar, que não está no contrato. Mas eu estou entregando lá porque o credor uma vez me pediu, e depois nunca mais pediu, mas também nunca mais protestou. Ele nunca mais falou nada, ele nunca mais reclamou daquela entrega. E aí, então, aquela entrega foi reiteradamente sendo feita daquela forma. E aí, pessoal, ele não pode, do nada, simplesmente se recusar a receber nada naquele lugar onde ele mandou entregar uma vez, sob o argumento que não está no contrato. Por quê? Porque já foi reiteradamente entregue daquela forma. Então, pessoal, nessa situação, nós vamos ter a presunção de renúncia ao lugar previamente ajustado. Tá, pessoal? Ok? Vamos ter aí a renúncia do pagamento feito em lugar diverso do previamente ajustado. Artigo 330.
E, por fim, para a gente terminar a aula, artigo 329. Olha o que fala. Ocorrendo motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo ao credor. Pessoal, esse artigo aqui se aplica muito em algumas situações lá no Rio de Janeiro. Por exemplo, por motivos de segurança. Então, por motivos de segurança, pessoal, normalmente algumas transportadoras não entregam em certos lugares, tá? Não entregam em certos lugares. Ainda que previamente ajustado lá o determinado lugar, por motivos de segurança, a transportadora, por vezes, ou o credor, o devedor, por vezes, não entrega em alguns lugares, tá? Nessa situação, pessoal, havendo esse impedimento de entrega em determinado lugar, por motivo grave, pessoal, o devedor pode entregar em outro lugar desde que ele assuma o custo disso, tá? Então, o devedor pode entregar em outro lugar desde que ele assume o custo de entrega, ou seja, não acarrete prejuízo ao credor. Ficou faltando, pessoal, nós vermos o tempo do pagamento, né? O tempo desse pagamento aqui. Como é que funciona a questão do tempo do pagamento, pessoal? Vejam que, na verdade, a obrigação ela tem um tempo, né? Ela tem um prazo, ela tem um dia para cumprimento, né? Seja qual for, ela vai ter um dia para o cumprimento. Então, o tempo do pagamento significa dizer o instante em que a obrigação deve ser cumprida, o momento em que a obrigação deve ser cumprida pelo devedor. Qual que é a regra, pessoal? A regra em relação ao pagamento é que o pagamento pode ser exigido, pessoal, no dia do vencimento. Sempre é o dia do vencimento em que a obrigação pode ser exigida pelo credor. No sentido de que o credor ele vai lá buscar o pagamento, né, no domicílio do devedor, se a dívida for querável, ou o devedor ir até o credor pagar, se a dívida for portável, né? Então, essa é a regra. É nesse dia que deve haver essa ida de busca de pagamento. Nem antes, nem depois. Né? Qual que é a consequência disso, então, pessoal? Uma vez fixado o dia para pagamento, pessoal, o devedor não pode retardar o cumprimento, nem o credor pode exigir a sua antecipação. Tá? O nome disso aí, pessoal, tem até uma máxima que volta e meia cai em provas de concurso ou OAB, que é essa daqui. Então, significa dizer, pessoal, que o devedor não pode atrasar o pagamento, nem o credor pode exigir antecipadamente. Então, se a obrigação, pessoal, vence dia 15 de maio, é o dia 15 de maio que o devedor tem para cumprir. O credor não pode exigir judicialmente esse cumprimento no 15 de maio. A partir do dia 16 ele pode. Por quê? Porque já passou o prazo do 15. Então, o nosso devedor tem dia 15 o dia inteiro para cumprir essa prestação, logicamente limitados aí a algumas situações, por exemplo, horário bancário, né, se for o caso de depósito ou de pagamento de boletos. Mas ele tem esse tempo para pagar. Feito isso, pessoal, ele pagou, quitou. Ele não pode, credor não pode cobrar hoje, não pode ir lá buscar o pagamento hoje, nem o devedor pode pagar dia 16. Isso tem que ocorrer no dia 15. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Essa é a regra. Ok? Em cima dessa regra, pessoal, alguns detalhes que nós temos que observar. Primeiro detalhe, pessoal. E se não ajustou o prazo para pagamento? E se não ajustou o dia para pagamento? Como é que faz? Aí nós vamos para o artigo 331.
salvo disposição em contrário, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigi-la imediatamente. Então, veja, pessoal, que a partir do momento que o credor, que não se estipula na obrigação, melhor dizendo, o prazo para se efetuar um pagamento, significa dizer que esse pagamento deve ser realizado à vista. Tá? Esse pagamento deve ser realizado à vista. Então, podem colocar aí. Não tendo sido ajustado o prazo para o pagamento, significa que esse pagamento é à vista, ou seja, imediatamente. Não pagou imediatamente, já estamos em mora. Ok, pessoal? Beleza, então não ajustando o prazo, não tendo prazo, não tendo dia para pagar, esse pagamento deve ser efetuado à vista, imediatamente. Tá? Outro detalhe que nós temos que observar aqui, pessoal, é em relação às condições, às obrigações com condição suspensiva. As obrigações com condição suspensiva, ou seja, aquelas que têm uma condição e que suspendem a aquisição do direito, né? Sobre as condições suspensivas, pessoal, nas obrigações, nós temos o artigo 332. Qual que é o momento para se cumprir uma obrigação com uma condição suspensiva? Está lá no artigo 332, pessoal, olhem lá. Artigo 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Olhem aí, pessoal, cabendo ao credor a prova de que teve ciência. Na verdade, pessoal, o que acontece? Esse artigo aqui ele não pode ser interpretado de forma literal, pessoal. A interpretação da forma literal dele surge essa regra aqui, ó. Cumpre-se na data do implemento da condição. As obrigações com condição suspensiva cumprem-se na data em que se cumpriu a condição, em que se atendeu a condição. Então, se a condição era o casamento, no dia do casamento, casou, falou, sim, tem que cumprir a obrigação. Essa seria a regra, pessoal, dentro de uma interpretação literal do artigo 332. Só que a doutrina relativiza esse artigo aí, impondo, então, 3 requisitos para nós termos aí, então, a exigibilidade de uma obrigação com uma condição suspensiva. Tá? Ou seja, quando que vai ter que cumprir essa obrigação? Primeiro, pessoal, primeiro requisito que a lei, que a doutrina coloca, é que nós precisamos do implemento dessa condição, ou seja, o credor atender a condição imposta, né? Ou seja, o casamento, por exemplo, né? O credor casar, certo? Cumpriu a condição, pessoal, beleza, ele já se tornou credor. Segundo, nós temos que ter a demonstração da cientificação do devedor, ou seja, o devedor tem que conhecer, tem que saber que o credor cumpriu a condição, certo? Esse aí, então, é o segundo elemento, né? O credor tem que provar que o devedor tem ciência de que a condição foi cumprida, né? Por exemplo, no caso do casamento, se o devedor está lá presente, pessoal, a prova está fácil, né? É só demonstrar que o devedor estava presente no dia do casamento, ele viu o casamento acontecer. Agora, se ele não estava presente, pessoal, se ele não foi convidado, por exemplo, para o casamento, né? Muita sacanagem isso. Se o devedor não foi convidado para o casamento, pessoal, então nessa situação, o credor vai ter que notificar o devedor comprovando que ele cumpriu a condição. No caso do casamento, basta aí notificar com a certidão de casamento, né? Então, ele vai ter que provar que o devedor conhece o cumprimento da condição, até porque o devedor não tem bola de cristal, né? Não tem como ele conhecer sem que haja, então, uma forma de cientificação. Tá? Se essa cientificação, então, não for presencial pelo devedor, então, o nosso credor tem que notificar o devedor para se demonstrar essa cientificação, ok? Esses são os 2 principais requisitos, pessoal. Mas existe um terceiro requisito que a doutrina aponta, pessoal, pelo seguinte: o artigo 332 fala que tem que se cumprir imediatamente após o implemento da condição. Só que o problema
é que algumas condições, pessoal, não são fáceis de ser cumpridas, né? Demandam um certo tempo para ser cumprido. Por exemplo, a entrega de uma casa demanda um tempo. Não se entrega, não se transmite a propriedade de uma casa do dia para a noite. Não tem como isso acontecer. Eu posso até entregar a chave da casa, mas a entrega da chave, a chave pura e simplesmente não significa que se cumpriu a obrigação que era de doação da casa, por exemplo, né? Então, isso demanda um tempo, pessoal. Então, dependendo aí da natureza da prestação, eu vou precisar, então, como terceiro requisito, de um prazo razoável para se cumprir essa prestação, tá? Depende da natureza, tá, pessoal? Tem prestações que a gente consegue cumprir imediatamente, aí não tem o que se discutir prazo razoável, tá? Mas tem prestação que não tem como. Tem prestação que vão precisar aí de 10 dias, 15 dias, 30 dias para se cumprir, às vezes até mais, né? Se a obrigação, por exemplo, era construir uma casa, não se constrói uma casa em 30 dias, né? Eu vou precisar de pelo menos 6 meses de muito trabalho, né? E ainda assim correndo o risco de atrasar. Então, pessoal, eu preciso aí de um prazo razoável para cumprir a obrigação, dependendo aí da natureza da nossa prestação. Outro ponto importante que nós temos que considerar aqui é uma coisa chamada de vencimento antecipado da obrigação, pessoal. Vencimento antecipado da obrigação. Vejam, como eu disse para vocês, a regra é que a obrigação ela vence no dia que foi combinado para vencer, né? Então, por exemplo, vence no dia 15, então o devedor tem o dia 15 para pagar. Mas pode acontecer, pessoal, de ocorrer o vencimento antecipado dessa obrigação, antes do prazo combinado, antes do prazo ajustado. É aí que entra, pessoal, o artigo 333 do Código. Artigo 333 do Código. O que o artigo 333 do Código fala? Pessoal, ele vai trazer para nós as hipóteses de vencimento antecipado de uma obrigação. Quando que vai ocorrer esse vencimento antecipado? Na verdade, pessoal, esse aqui é o primeiro artigo que trata do vencimento antecipado. Depois, lá no Dia das Coisas, principalmente, vocês vão estudar outras situações que importam em vencimento antecipado. Para nós, essas aqui são as que interessam agora, tá? Ok? Então, quais são essas hipóteses, pessoal? Vamos para o artigo 333. O que ele fala? Olhem aqui. Ao credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código. 1. No caso de falência do credor ou de concurso de credores. Então, veja, pessoal, e aí continua os outros dois incisos que a gente vai ver daqui um pouquinho. Então, olha lá, pessoal. A primeira hipótese de vencimento antecipado da obrigação, pessoal, se refere a qualquer situação que envolve aí concurso de credores. A falência é uma dessas situações, como está expresso no próprio inciso lá, mas existem outras situações, pessoal. Eu destaco aqui mais duas situações onde isso pode acontecer. Declaração de insolvência, que é a falência da pessoa física, tá? Falência propriamente dita é só de pessoa jurídica, tá? A pessoa física nós vamos ter insolvência, tá? E o inventário, pessoal, inventário. O que acontece, pessoal? Nessas três situações, nós vamos ter uma coisa chamada de concurso de credores. Para que serve o concurso de credores, pessoal? Serve para o seguinte: o cara, por exemplo, morreu ou faliu e não tem patrimônio, pessoal, para pagar toda a dívida, todas as dívidas dele. A regra é essa, é assim que funciona. O cara morre ou fale e ele não tem patrimônio para pagar todas as dívidas. E aí, então, pessoal, se estabelece uma coisa chamada de concurso de credores. O que é esse concurso de credores? Eles vão lá fazer uma prova? Não. Na verdade, eu vou chamar todos os credores do devedor, até aqueles que não têm as dívidas vencidas ainda, tá? Então, até aqueles que não têm a dívida vencida, vou chamar todo mundo que tem crédito e vou falar o seguinte, ó, seguinte, devedor morreu e não tem bem para todo mundo. Então, vamos estabelecer a ordem de preferência. E aí, então, pessoal, atualmente a lei impõe essa ordem de preferência aqui, ó. Primeiro,
Quem vai receber são os créditos alimentares. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou pegar todos os bens do devedor, vou vender todos esses bens, vou apurar o quanto que eu vou ter de dinheiro, e aí, primeiro, eu vou pagar os créditos alimentares. Pagou os créditos alimentares, eu agora vou pagar os créditos trabalhistas. Por enquanto tá assim a ordem, tá? Estão querendo mudar. Vou pagar os créditos trabalhistas. Pagou os créditos trabalhistas, sobrou dinheiro, eu vou pagar os créditos fiscais, ou seja, as dívidas contra o Estado. Então, aí eu tenho créditos fiscais e dentro dos créditos fiscais, eu tenho essa ordem aqui. Primeiro eu pago da União, sobrou dinheiro eu pago dos estados, sobrou dinheiro eu pago dos municípios. Certo, pessoal? Ok? Sobrou dinheiro ainda, pessoal, eu vou para os créditos com garantia real. Vou para os créditos com garantia real. E por fim, pessoal, se sobrar dinheiro, é muito difícil sobrar, se sobrar dinheiro, eu pago quem tem créditos quirografários, ou seja, créditos sem garantia. Tá, pessoal? Então, por isso que ocorre o vencimento antecipado da obrigação, porque o devedor já não tem mais condições de efetuar o pagamento, e se aquele credor que não tem a obrigação dele vencida não participar desse concurso aí, a chance dele receber esse crédito é praticamente mínima. Tá? É mínima. Então, por isso que ocorre o vencimento antecipado da obrigação. Ok, pessoal? Então, eu vou ter essa ordem de preferência aí. Primeiro, créditos alimentares, sobrou dinheiro, créditos trabalhistas, sobrou dinheiro, créditos fiscais, primeiro União, depois Estado, depois município. Depois, créditos com garantia real e depois créditos quirografários. Então, essa é a primeira hipótese, pessoal, de vencimento antecipado da obrigação. A segunda hipótese de vencimento antecipado da obrigação, pessoal, é a penhora de garantia real. Continuando, então, pessoal, a segunda hipótese que tem no inciso 2 é essa daqui, a penhora de garantia real em execução promovida por outro credor. Então, o que acontece? Acontece aqui o seguinte, pessoal, eu, por exemplo, sou credor, certo? Eu sou credor do devedor lá. E a minha dívida, meu crédito com ele, tem uma hipoteca garantindo, certo? Então, eu tenho uma casa do devedor que está garantindo a minha obrigação. Então, eu sou um credor hipotecário. Em tese, eu tenho preferência. Certo? Ok? O que acontece, pessoal? Esse devedor aí, ele está devendo para uma outra pessoa. Esse devedor, ele está devendo para outra pessoa. E o que acontece, pessoal? Essa outra pessoa executa a dívida. Essa outra pessoa executa a dívida. E na execução, o juiz penhora essa casa aí que eu tenho hipoteca. Certo, pessoal? O que vai acontecer? O juiz penhora a casa que tem hipoteca. Caminho natural disso, pessoal, é que essa casa vai ser leiloada, vai ser vendida em asta pública. Esse é o caminho natural do negócio. Então, a casa vai ser vendida em asta pública. Ok? E aí, então, o que acontece, pessoal? Se a casa for vendida, eu não vou ter mais a minha garantia. Então, o que a lei fala, pessoal? A lei vai falar o seguinte, ó, se essa casa que eu tenho hipoteca for penhorada por outro devedor de outra dívida, a minha obrigação com o devedor está vencida. Por quê, pessoal? Porque o que vai acontecer? Quando essa casa for vendida, primeiro o juiz vai mandar pagar a mim, primeiro o juiz vai me pagar, e se sobrar dinheiro, vai pagar o outro devedor. Por quê? Porque eu tenho a hipoteca. E a hipoteca tem preferência. Tá? Ok? Em relação a esse outro devedor que está executando. Ok? Então, pessoal, por isso que nós vamos ter nessa situação também vencimento antecipado da obrigação. A minha obrigação só ia vencer daqui 10 anos. Mas por causa dessa execução aí, em que o juiz vendeu a casa que eu tinha como garantia, eu vou receber agora. Vencimento antecipado da obrigação. Certo, pessoal? Isso aí tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque o que acontece? Eu já vi lá no judiciário o advogado não se atentar para isso, pedir a penhora de uma casa,
fazer essa casa ser leiloada, ter um monte de gasto para fazer essa casa ser leiloada, e no final das contas, pessoal, o credor desse advogado aí, que entrou com o processo de execução, não recebeu um centavo. Por quê? Porque todo o produto da venda do imóvel foi para pagar a hipoteca. Não sobrou dinheiro para o cara que estava executando. Ou seja, o advogado trabalhou de graça para o banco. No caso aí era o banco, o credor hipotecário. O advogado trabalhou de graça para o banco. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Tem que tomar um certo cuidado para você acabar não trabalhando para outra pessoa de graça, tá? Ok, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Beleza? Então, penhora de garantia real, hipoteca ou penhor, tá? Em execução promovida por outro credor. E a última situação, pessoal, é essa daqui. Cessação ou insuficiência das garantias do devedor. E o devedor sendo intimado, não substituí-las ou reforçá-las, pessoal. Vejam que aqui também nós temos uma hipótese de vencimento antecipado da obrigação. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Por algum motivo, a garantia que o nosso devedor deu acabou, cessou. Ou, por algum motivo, essa garantia que o devedor deu se tornou insuficiente para cobrir o débito. Então, por exemplo, pessoal, a garantia era um fiador, uma fiança. O fiador morreu, acabou a fiança. Cessou a garantia. Certo? Ou a garantia que o devedor deu era um veículo, uma moto, por exemplo. E a moto foi furtada. Acabou a garantia. Não tem mais garantia. Ou a garantia que o devedor deu era um imóvel. Só que por algum motivo, pessoal, esse imóvel sofreu uma desvalorização muito grande. E ele não é mais suficiente para garantir a obrigação. Então, nessa situação, pessoal, o que acontece? O credor pode exigir que o devedor ou substitua a garantia, apresente, por exemplo, um novo fiador, ou substitua o bem da garantia, ou apresente mais uma garantia, que é reforçar a garantia. Se o devedor não substitui ou não reforça a garantia, vencimento antecipado da obrigação. Certo, pessoal? Ok? Então, esse aí é o terceiro motivo de vencimento antecipado da obrigação que nós temos. Que é o mais simples. Esse aqui não tem muita complexidade.